Eu estava no altar, vestida de branco, cercada por 200 convidados, vivendo o que deveria ser o momento mais importante da minha vida. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", meu noivo se inclinou em minha direção, mas parou a centímetros do meu rosto. Então ele sussurrou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. "Desculpa, mas tenho nojo de te beijar na frente de todo mundo." Aquelas palavras perfuraram meu peito como uma lâmina afiada. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes transformou aquele casamento de 150 mil em algo que a cidade de Curitiba jamais esqueceria. Se você já passou por uma decepção brutal justamente quando menos esperava, deixe nos comentários. E se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. Agora, deixe eu voltar ao início e contar como eu cheguei até esse momento devastador. Meu nome é Ana Beatriz Santos, tenho 32 anos e trabalho como advogada em Curitiba. Cresci em Londrina, no interior do Paraná, em uma família de classe média. Meu pai era professor e minha mãe, enfermeira. Eles me ensinaram que educação e dignidade eram os pilares de uma vida bem construída. Aos 22 anos, me formei em Direito e me mudei para a capital paranaense, em busca de melhores oportunidades. Não foi fácil. Trabalhei em escritórios pequenos, aceitei casos que mal pagavam as contas, mas nunca desisti. Aos 29 anos, finalmente consegui uma posição em um escritório respeitado na região central de Curitiba. Foi em um evento corporativo, uma dessas confraternizações chatas de networking, que conheci Ricardo Mendes. Ele tinha 35 anos, era empresário do ramo de tecnologia, dono de uma startup que desenvolvia softwares para empresas. Alto, cabelo sempre penteado para trás, terno sob medida. Ele me abordou perto do bar, elogiou minha apresentação sobre contratos corporativos e pediu meu número. Os primeiros meses foram como um conto de fadas. Jantares em restaurantes sofisticados no bairro Batel, viagens para a praia em feriados prolongados, presentes caros que eu nunca tinha recebido antes. Ricardo parecia atencioso, interessado na minha carreira, orgulhoso de me ter ao lado. Apresentou-me como minha namorada, a advogada, para colegas de trabalho, e aquilo me fazia sentir valorizada. Mas aos poucos, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Ele cancelava planos de última hora sem muita explicação. Evitava me levar em eventos com certos grupos de amigos, sempre com desculpas vagas sobre o ambiente ser inadequado ou entediante demais. A família dele era gelada. A mãe, Eliane, me cumprimentava com sorrisos finos que nunca chegavam aos olhos. O pai, Osvaldo, mal falava comigo durante os almoços de domingo. Eu atribuía tudo isso à diferença de classes sociais. A família de Ricardo tinha dinheiro há gerações. Eu vinha de uma realidade onde as conquistas eram fruto de muito esforço. Achei que era apenas uma questão de tempo até que eles me aceitassem de verdade. Então, há 1 ano, Ricardo me levou para Gramado em um fim de semana romântico. Em um restaurante com vista para as montanhas cobertas de névoa, ele se ajoelhou e abriu uma caixinha com um anel de diamante. Foi espetacular. Tirei fotos, postei nas redes sociais, chorei de emoção. Minha mãe, Márcia, ligou chorando também. Parecia que tudo estava finalmente se encaixando. Mas 3 semanas antes do casamento, enquanto Ricardo tomava banho no meu apartamento, o celular dele vibrou insistentemente na mesa da sala. Eu não tinha o hábito de mexer nas coisas dele, mas a tela acendeu com uma prévia de mensagem que congelou meu sangue. Era de um amigo dele, Lucas. "Cara, você vai mesmo casar com ela?" Pensei que era só por causa da empresa. Minha mão tremeu quando peguei o celular. Eu sabia a senha. Ricardo nunca escondeu isso de mim. Desbloqueei a tela e abri a conversa. O que eu li nos minutos seguintes destruiu a imagem que eu tinha do homem com quem estava prestes a me casar. Mensagens e mais mensagens com Lucas e outros amigos, todas debochando de mim, do meu corpo, da minha aparência. "Ela não é meu tipo fisicamente", dizia uma. "Minha família não aprova, mas o que eu posso fazer?", dizia outra. Tinha mais. Conversas sobre como Ricardo precisava manter uma imagem de homem casado, comprometido
para fechar contratos importantes com empresas tradicionais. O pai dele havia deixado claro que investidores confiavam mais em empresários com vida familiar estável. O casamento era uma estratégia de negócios. Eu era uma peça em um tabuleiro que ele estava jogando sozinho. Quando Ricardo saiu do banheiro, encontrou-me sentada no sofá, o celular ainda na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele empalideceu. Tentou pegar o telefone de volta, mas eu me afastei. Confrontei-o com tudo o que havia lido. Esperei por uma negação furiosa, por uma explicação que fizesse sentido. Em vez disso, ele desabou. Sentou-se no chão, escondeu o rosto nas mãos e chorou. Eu estava confuso, ele disse entre soluços. Meus amigos são idiotas. Eles não te conhecem de verdade. Eu te amo, Ana. Eu te amo mesmo. Ele jurou que as mensagens eram antigas, que ele tinha mudado, que estava apenas nervoso com a pressão da família e dos negócios. Prometeu que nunca mais faria algo assim, que me provaria o quanto eu era importante para ele. Eu queria acreditar. Não, eu precisava acreditar, porque já tínhamos investido tanto naquele casamento. Financeiramente, emocionalmente. O vestido importado da Itália já estava pendurado no meu closet. Os convites tinham sido enviados. O buffet estava contratado. A decoração encomendada. Cancelar tudo seria admitir um fracasso público que eu não estava pronta para enfrentar. Minha mãe veio me visitar naquela semana. Sentou-se comigo na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade se acenderem à medida que o sol descia atrás dos prédios. Filha, ela disse com aquela voz calma que sempre me acalmava. Um homem que te ama não precisa ser convencido disso. Ele simplesmente sabe. Ignorei o conselho dela. Ignorei meu próprio instinto. Continuei com os preparativos. O ensaio da cerimônia aconteceu na igreja 2 dias antes do casamento. Ricardo chegou 2 horas atrasado, claramente bêbado, tropeçando nos degraus do altar. Ele riu. Disse que tinha sido apenas uma despedida de solteiro que se estendeu além do planejado. De novo, engoli a humilhação e fingi que estava tudo bem. O dia 15 de setembro amanheceu com um céu azul impecável sobre Curitiba. O tipo de manhã que parece ter sido encomendada especialmente para uma celebração importante. Acordei cedo no quarto do hotel onde a cerimônia aconteceria. Era um dos lugares mais elegantes da cidade, com jardins extensos, fontes de mármore e salões decorados com lustres de cristal. Tudo estava perfeito, exatamente como eu tinha sonhado. Minhas damas de honra chegaram às 8 da manhã, carregando flores, champanhe e muita animação. Fomos para o salão de beleza dentro do próprio hotel. Cabelo, maquiagem, unhas, cada detalhe pensado para criar a versão mais deslumbrante de mim mesma. Enquanto a maquiadora trabalhava no meu rosto, tentei acalmar os nervos que dançavam no meu estômago. Minhas amigas riam, contavam piadas, tentavam me distrair. Mas havia algo errado. Não era apenas nervosismo normal de noiva. Era uma sensação persistente de que algo ruim estava prestes a acontecer. Uma voz sussurrando no fundo da minha mente que eu deveria fugir enquanto ainda dava tempo. Eu empurrei essa voz para bem longe. Vesti o vestido, um modelo sereia em renda francesa com cauda longa. Coloquei o véu. Olhei-me no espelho e quase não me reconheci. A cerimônia começou às 16 horas. Música ao vivo enchia a capela. Um quarteto de cordas tocando melodias suaves, enquanto os convidados ocupavam seus lugares. 200 pessoas, todas vestidas elegantemente, esperavam para testemunhar nossa união. Caminhei pelo corredor central ao lado do meu pai, que apertava meu braço com força, como se pudesse sentir minha hesitação. No altar, Ricardo estava pálido. Suor brilhava em sua testa apesar do ar condicionado. Ele sorriu quando me viu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Parecia o sorriso de alguém prestes a pular de um penhasco. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre amor, compromisso e fidelidade. Cada frase soava oca, como se estivesse sendo recitada em uma língua que eu não compreendia mais. Chegou o momento dos votos. Eu disse os meus, voz tremendo ligeiramente.
Ricardo disse os dele, mas sua voz estava estranhamente monótona, mecânica. Então o padre sorriu e pronunciou as palavras que todos esperavam. Você pode beijar a noiva. Ricardo se inclinou em minha direção. Por um segundo, pensei que tudo ficaria bem, que aquele beijo selaria nosso futuro juntos. Mas ele parou. Ficou ali, congelado, a centímetros do meu rosto. Pude sentir sua respiração irregular, ver o pânico crescendo em seus olhos. E então ele sussurrou, tão baixo que apenas eu pude ouvir. Desculpa, mas tenho nojo de te beijar na frente de todo mundo. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Nojo. Ele tinha nojo de mim. Senti meu corpo inteiro tremer, as pernas ficarem fracas. Os convidados começaram a murmurar, percebendo que algo estava errado. O padre franziu a testa, confuso, e foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu. Não era tristeza. Não era desespero. Era uma clareza fria e absoluta. Eu não chorei. Não recuei. Não desabei no chão como talvez Ricardo esperasse. Em vez disso, respirei fundo, sorri para ele e me virei para os convidados. Caminhei até o microfone que estava próximo ao altar, usado para as leituras durante a cerimônia. O silêncio na capela era tão pesado que eu podia ouvir o zunido do sistema de som. Antes de continuarmos, eu disse, minha voz ecoando pelas paredes. Preciso compartilhar algo importante com todos vocês. Ricardo tentou pegar meu braço, mas eu me afastei. Fiz um sinal para o técnico de som que estava operando o sistema audiovisual. Ele me olhou confuso, mas obedeceu quando indiquei o telão que tínhamos instalado para projetar fotos durante a recepção. Porque vejam bem, nos 3 dias anteriores ao casamento, enquanto fingia que tudo estava normal, eu havia preparado algo. Salvei capturas de tela de todas as conversas comprometedoras de Ricardo. Editei um arquivo de apresentação simples, sem firulas, apenas as mensagens dele e dos amigos dele. E pedi para um técnico de confiança carregar aquilo no sistema, sem contar para ninguém. O telão acendeu. As primeiras mensagens apareceram, letras enormes, impossíveis de ignorar. Ela não é meu tipo fisicamente. Os convidados começaram a ler, confusão dando lugar a choque. A próxima mensagem surgiu. Minha família não aprova, mas preciso casar para fechar os contratos. Murmúrios se transformaram em exclamações abafadas. Ricardo ficou branco como papel. Ele correu em direção ao telão, como se pudesse apagá-lo com as próprias mãos. Mas o pai dele, Osvaldo, o segurou pelos ombros. O homem mais velho olhava para as mensagens com uma expressão de horror genuíno. Ele não sabia de nada. Ninguém da família dele sabia. Continuei falando, minha voz firme apesar do caos se instalando. Este homem não me ama. Ele está aqui porque precisa de uma esposa para melhorar sua imagem profissional. Eu era conveniente, educada o suficiente para impressionar clientes, mas não importante o suficiente para ser tratada com respeito. Mais mensagens apareceram. Piadas cruéis sobre meu corpo, comentários sobre como ele teria que aguentar me beijar. Algumas pessoas começaram a vaiar. Outras simplesmente sentaram em choque. A mãe de Ricardo, Eliane, levou a mão ao peito, cambaleou e desmaiou nos braços de uma prima. Alguém gritou por um médico. O padre tentou intervir, pedindo calma, mas sua voz se perdeu no tumulto. Eu desliguei o microfone e olhei diretamente para Ricardo. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de vergonha, de humilhação pública. Exatamente o que ele tinha me feito sentir, tantas vezes em particular. Você queria que eu fosse embora quieta? Perguntei só para ele ouvir. Queria que eu engolisse essa humilhação em silêncio? Mas eu ainda não tinha terminado. Tinha um último golpe guardado, e esse seria o mais devastador de todos. Peguei o microfone novamente. A capela ainda estava em tumulto. Pessoas se levantando, conversando alto, algumas já saindo apressadamente.
Eu esperei até que houvesse silêncio suficiente para que todos me ouvissem. Quero que todos saibam, eu disse, que este casamento está cancelado, aqui e agora. Não haverá recepção, não haverá festa, não haverá nada. Ricardo tentou falar, abrir a boca para se defender, mas eu ergui a mão. Além disso, todos os presentes que vocês trouxeram serão doados para um abrigo de mulheres em situação de vulnerabilidade aqui em Curitiba. Porque se tem algo que aprendi nesse processo, é que muitas de nós precisamos de apoio para sair de relacionamentos onde não somos valorizadas. Tirei o anel de noivado do dedo e o coloquei sobre o altar. E só para deixar claro, já consultei meu advogado. Estarei entrando com um processo por danos morais contra Ricardo Mendes. Tudo o que aconteceu aqui hoje, cada mensagem, cada mentira, será documentado formalmente. Os amigos de Ricardo, aqueles mesmos que tinham escrito as mensagens horríveis, começaram a se afastar dele discretamente, como ratos abandonando um navio afundando. O pai dele soltou seus ombros e se virou, caminhando em direção à saída sem olhar para trás. A mãe, que tinha sido socorrida e estava sentada em um banco, chorava compulsivamente. Minha família, minha mãe, meu pai, minhas amigas, todos vieram até mim. Me cercaram, me abraçaram. Minha mãe beijou minha testa e sussurrou: Eu sabia que você encontraria sua força. E pela primeira vez em meses, senti que podia respirar de verdade. Nos meses que se seguiram, a história se espalhou. Curitiba não é uma cidade pequena, mas círculos sociais são. Ricardo perdeu contratos importantes. Empresas que valorizavam ética e reputação se afastaram dele. A startup que ele dirigia enfrentou uma crise de imagem. Investidores retiraram apoio. Osvaldo, o pai, ficou tão envergonhado que afastou o filho da gestão da empresa familiar. O processo por danos morais avançou. Meu advogado, um colega de escritório que me apoiou desde o início, construiu um caso sólido baseado nas evidências que eu tinha coletado. 6 meses depois, recebi uma indenização de R$80 mil. Doei metade para 3 instituições diferentes, que trabalham com mulheres vítimas de violência psicológica e emocional. Com a outra metade, realizei um sonho antigo. Abri meu próprio escritório de advocacia, especializado em direito de família, atendo principalmente mulheres que estão passando por divórcios difíceis, disputas de guarda, casos de abuso emocional. Cada cliente que senta na minha frente e conta a sua história, eu vejo um pedaço de mim mesma. E faço questão de lutar por elas com a mesma ferocidade que usei para lutar por mim. 2 anos se passaram desde aquele dia no altar. Minha vida mudou completamente. Conheci alguém novo, Daniel, um arquiteto que me trata com o respeito e o amor que sempre mereci. Ele me apresenta para qualquer pessoa com orgulho genuíno, não com vergonha disfarçada. Ficamos noivos há 3 meses, mas desta vez é diferente. Não há dúvidas. Não há bandeiras vermelhas que eu estou ignorando. Quanto a Ricardo, ouvi dizer que ele se mudou para São Paulo, tentando reconstruir sua carreira longe do escândalo. Não sinto pena dele. Não sinto raiva também. Sinto gratidão, estranhamente, porque ele me ensinou a nunca mais aceitar menos do que mereço, a nunca mais silenciar minha voz para fazer outra pessoa se sentir confortável. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria exposto tudo publicamente ou guardado a humilhação em silêncio? Teria dado uma segunda chance para alguém que te tratou como uma ferramenta descartável? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu leio todos eles e adoro saber o que vocês pensam sobre essas histórias reais. Às vezes, as experiências de outras pessoas nos ajudam a enxergar nossa própria situação com mais clareza. Se essa história te impactou de alguma forma, se você se identificou com alguma parte dela, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. E compartilhe com aquela amiga que precisa de um empurrão para reconhecer seu próprio valor. Às vezes, a gente precisa ver a coragem de outra pessoa para encontrar a nossa própria. Já que você chegou até aqui e acompanhou toda essa jornada comigo, clique no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.
Tenho certeza que você vai se identificar com aquela história também. São relatos reais, de mulheres reais, que tiveram que tomar decisões difíceis em momentos críticos de suas vidas. Lembre-se sempre: você merece ser amado de verdade, não por conveniência. Você merece ser valorizado, não tolerado. E você sempre tem o poder de escolher a si mesmo, mesmo quando todo mundo espera que você fique quieto. Até o próximo vídeo.